Bom, pessoal, então, se eu estou mandando esse link para vocês, é porque nossa primeira etapa, nosso primeiro procedimento de gravação deu certo, né? Então, vou continuar desse ponto aqui em que eu estava, tá certo? Eu tinha feito uma conceituação aqui de stakeholder, né? Pedindo para que vocês abrissem um pouco a cabeça, né, em relação a esse ponto aqui, ó. Se alguém se sente afetado pela operação da empresa, essa pessoa vai reagir no mundo real, né? Essa pessoa vai ter uma reação que pode afetar a operação, sim. Então, nós temos a obrigação de imaginar essa pessoa, prever essa pessoa ou essa outra organização como, sim, um stakeholder aí que a gente tem que levar em conta, tá certo? Esse é o ponto que eu quero marcar aqui com vocês, dentro da conceituação inicial e que vai um pouco além, né, da simples ideia de é, atores ou pessoas, organizações que estão relacionadas ali diretamente com a produção ou com os efeitos da produção dessa organização, dessa empresa, ok, gente? Então não é só o óbvio, mas também aqueles que é, acreditam que serão impactados, portanto vão reagir no mundo real, tá? É, outro ponto que eu quero marcar com vocês aqui também é o seguinte: a organização, gente, ou a empresa, ela precisa dos stakeholders dela, viu? Fica parecendo, gente, numa primeira visão, que a empresa hoje em dia ela é obrigada a atender um monte de gente, né? Ela é obrigada a satisfazer um monte de gente para evitar problemas na justiça. Isso é verdade, tá? É, mas isso não é toda a verdade, tá bom? Então eu queria deixar claro aqui para vocês que essa discussão de stakeholders, apesar de isso ter surgido há pouco tempo, dentro do estudo da administração e da própria vida das empresas, né? Como eu falei isso no nosso conteúdo inicial, isso é uma coisa dos anos 80 nos Estados Unidos e que foi chegar aqui no início da década de 2000, né? Apesar da análise, da discussão disso ser recente, não significa que isso é apenas um problema da modernidade, né? Do despertar aí da sociedade para poder influenciar nas empresas. Não é apenas isso, ok? Então, pensem essa relação com o stakeholder como uma coisa de mão dupla, tá? Ele precisa da empresa, né? Ele precisa acionar a empresa por algum motivo ali, ele depende daquele funcionamento, ele é impactado por aquele funcionamento, ou ele acha que vai ser impactado, então ele aciona a empresa pedindo coisas ali, ou enfim, né? Querendo ter um peso ali nesse funcionamento da empresa, mas ao mesmo tempo a empresa não consegue funcionar sem esses sujeitos, ou ela vai funcionar de uma forma muito pior do que seria normalmente, naturalmente. Então, entendam isso, gente, como uma relação, né, uma via de mão dupla, tá certo? Porque senão fica parecendo que eu tô só passando problema para vocês. Olha, gente, existe esse problema aqui, não tem como fugir, e eu tô passando umas fórmulas aqui para poder diminuir esse problema, manter esse problema adormecido. É isso, tá? É isso sim, porque tem uma série de agendas novas que estão ficando importantes hoje em dia que não tem como escapar. Mas a parte maior dessa discussão, vamos dizer uns 70% dessa discussão aqui do stakeholder, ela é antiga, ela só não tinha esse nome. Tá bom? A empresa precisa dos fornecedores dela. Ela, por exemplo, eu tô pegando aqui com a pinça, tá? Tô pegando, tirando um stakeholder aqui
com a pinça do meio dos outros e dizendo como que isso é uma questão de mão dupla, tá? A empresa precisa dos seus fornecedores, ela precisa ter uma relação boa com os fornecedores, né? Porque senão ela não funciona, tá certo? E os fornecedores são grandes interessados no funcionamento da empresa, ou seja, eles são grandes stakeholders para qualquer empresa, para qualquer operação, tá certo? Então, essa questão que nós vamos discutir aqui, né, de manter boas relações com o stakeholder, de gerenciar os interesses do stakeholder, equilibrar os interesses do stakeholder com os interesses da própria empresa ou com os interesses de outros stakeholders que estão envolvidos, isso é uma questão básica, uma necessidade básica, porque, né, o ponto principal que eu estou marcando aqui, para a gente não ficar, né, pra vocês não ficarem de cara fechada para a disciplina, pô, o professor fica só passando problema que eu não sabia que existia, né, e dando a solução para eles, não é só uma questão de né, resolver esses problemas, mas sim de manutenção de uma operação normal, tá? Ponham isso na cabeça então, a empresa precisa dos seus stakeholders tanto quanto eles precisam da operação da empresa, tá? Então vamos abrir a cabeça um pouquinho mais aqui, que é uma relação de mão dupla, tá bom? Então, dizendo isso em termos mais simples, a empresa não está fazendo favor para ninguém, tá? Ela está só garantindo condições de operação que sejam as melhores possíveis, tá bom? Então, é esse ponto aqui que eu marquei de vermelho, ó. A empresa precisa das entregas desses stakeholders. Ela precisa dessas entregas, tá? Então, ela precisa desses atores aí interessados. Dentro aqui do trechinho que eu reproduzi, eu acho interessante essa parte, olha, nenhuma organização é autossuficiente, tá? Nenhuma empresa funciona sozinha. Ela precisa, né, uma série de personagens que estão ali fora, tá? E precisa ter boas relações com eles. É disso que nós estamos falando, tá? Nenhuma empresa é autossuficiente, põe isso na cabeça. Ninguém trabalha sozinho. Então a gente precisa entender e gerenciar essas relações internas e externas, tá bom? Esses pontos aqui, gente, eu tô indo além da definição, né, que é só dizer o que é um stakeholder, é alguém que tem um interesse com o funcionamento da empresa. Eu estou indo bastante além disso, tá? Abram a cabeça, então, nesse sentido. A empresa precisa dos stakeholders, sim, tanto quanto eles precisam da empresa, né? Essa questão do sentir-se afetado, né? Os stakeholders não são só aqueles óbvios, aqueles evidentes, mas muitos que se colocam ali numa situação de achar que estão envolvidos e que isso sendo razoável ou não, a reação deles vai ser concreta, vai ser real, tá bom? Fora esses dois pontos que eu chamei a atenção de vocês, tenham em mente essa descrição assim mais básica, mais tradicional, de que o stakeholder é a pessoa ou instituição que está envolvida com o funcionamento, com a operação da empresa ou da organização. Aí, pessoal, a partir desse ponto, que de definição aqui, esse ponto conceitual, nós temos um roteiro para poder trabalhar esse assunto, que é bastante complexo, como vocês podem ver. Eu criei um roteiro aqui, que isso aqui não está em nenhum livro, viu, pessoal? Eu peguei e consultei alguns livros, todos eles dizem muita coisa, tá? E eu organizei a informação desses livros dentro desse roteiro que eu estou passando para vocês aqui, tá certo? Depois eu vou passar uma indicação de leitura para vocês, mas entendam que a sequência que eu coloquei aqui, ela é mais fácil de trabalhar do que a sequência que está nos livros, tá? Como que a gente começa? Nós vamos primeiro identificar quem são os stakeholders. Eu vou dar um mecanismozinho, uma forma de fazer isso.
tá? Tudo aquilo que eu falei mais genericamente no primeiro conteúdo e agora no início, eu vou baixar a poeira, botar o pé no chão e dizer como que a gente faz isso mais na prática, né? Então, primeiro, como identificar esses personagens que estão relacionados com a empresa. Nós vamos precisar classificar esses personagens dentro de categorias, não só para ter cada um na sua caixinha, não, mas isso é uma etapa de um processo, tá? Então, primeiro a gente identifica quem são, depois nós vamos colocar esses personagens aí dentro de categorias de trabalho. Depois nós vamos, eu coloquei aqui com a letra C, né? Compreender os interesses e expectativas desses stakeholders em relação à organização, o que eles esperam da empresa, o que eles querem com a empresa. Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que ter classificado eles ali antes nas categorias, né? E por último, nós vamos tentar uma fórmula para poder achar um ponto de equilíbrio, né, entre tantas pessoas, tantos personagens que estão relacionados com a empresa. Nós vamos tentar equilibrar os interesses de um com os interesses de outro, com os interesses da própria empresa. A gente tem que ter uma fórmula para poder conciliar tantas dificuldades, né? Tantas variáveis aí na operação da empresa, tá? Então, nós vamos seguir essa sequência e a coisa fica muito mais simples, mais fácil de trabalhar do que parece no primeiro momento, tá bom, gente? Então aqui a gente começa a arregaçar as mangas e botar para trabalhar mesmo, tá? Um detalhe aqui, gente, um detalhe importante. Eu vou, né, passar um exercício relacionado com alguns desses itens aqui, que eu estou falando aqui: identificar, classificar, compreender interesses e expectativas e alcançar ponto de equilíbrio. Isso aqui vai gerar para nós pelo menos 2 exercícios, tá? E como isso é muito importante para a gente, para o nosso semestre, eu vou repetir aqui uma coisa que eu tenho falado em todas as disciplinas desde que eu comecei a dar aula. Se o professor está repetindo, é porque é importante. Se é importante, provavelmente vai cair em exercício e vai cair em prova, tá certo, gente? Então, pensem nos mecanismos que eu estou falando aqui, que eu estou apresentando aqui, e já puxem eles para vocês, para o dia a dia de vocês, para as empresas que vocês trabalham, seja de pequeno, médio, grande porte, setor de serviço, indústria, agricultura, tecnologia, extrativismo, tá? Isso vale para qualquer empreendimento, público, privado, terceiro setor, ONG, isso serve para tudo. Tá bom? Então, vocês já façam um esforço de como vocês puxariam isso para o dia a dia de vocês, como vocês conseguiriam trabalhar com esses instrumentos que eu vou passar aqui, tá bom? Façam esse esforço enquanto eu vou falando e usando os exemplos aí que eu trouxer, vocês tentem aplicar isso aí na realidade de vocês, porque os exercícios e avaliação vão circular muito em torno disso, porque isso é muito importante. Tá bom? Se fosse uma aula presencial, ao vivo, né, eu não ia ser tão óbvio, não ia ser tão direto, tá? Eu ia dar umas indicações de que eu pretendo trabalhar isso em prova e tal e coisa, né? Eu ia ser mais sutil, assim, mais teatral, né? Até para poder, isso é coisa de professor, né? Para poder puxar a atenção de vocês mais ali na convivência direta, né? Mas como nós estamos no online, eu sou bem óbvio, sou bem direto nesses pontos, tá? É o que eu vou cobrar em exercício, pelo menos 2 exercícios sobre partes desse assunto, e é uma parte muito importante do que eu vou cobrar na nossa primeira avaliação, tá certo? Então, gente, ó, já estou apontando aqui o nosso foco de trabalho, tá? Vamos aqui para o primeiro item, esse item A aqui: identificar os stakeholders envolvidos, tá certo? O que está colocado para nós na literatura, e eu achei bem razoável, bem pertinente, é a gente partir da cadeia de valor dessa organização, a organização, né, onde nós estamos, o que nós estamos analisando, nós estamos trabalhando, enfim,
Nós vamos partir da cadeia de valor dela. Se você não tiver isso desenhado, se você não tiver isso mais ou menos pronto dentro da empresa, você faz um rascunho, né? Desenha ali uma cadeia de valor mais simplificada, mais improvisada, para poder ter como um primeiro passo para identificar os stakeholders, tá? A partir de cada item, de cada etapa dessa cadeia de valor, é que nós vamos fazer esse raciocínio, tá? Não tem uma fórmula fechada, para a gente poder pensar quem pode ou quem costuma estar envolvido com cada etapa, né? Então, o que eu coloquei aqui como trecho da leitura, né? Por meio de suas diversas atividades, para compreender e identificar a relevância das ligações com os interessados no negócio, isso é, os stakeholders que integram o sistema formado pela empresa e seu ambiente. Aí o que eu coloquei essa transcrição aqui para pensar naquela ideia de sistema, né? A empresa está sempre conectada com elementos dentro e fora, ela é uma engrenagem de um todo muito maior do que ela, tá? Por isso é que eu trouxe esse texto aqui, né? Esse ponto que eu coloquei aqui, né? A gente pensar muito além da questão da transação. Gente, eu tô puxando o raciocínio de vocês aqui, tá bom? O que eu quero fazer aqui é puxar o raciocínio de vocês. Pronto. Para vocês não pensarem cada um desses itens, cada uma dessas etapas, para vocês não pensarem unicamente o que eu compro, o que eu vendo, quem eu contrato, né? Quem eu estou pagando, quem está me pagando, para vocês não pensarem apenas sob esse ponto de vista, tá bom? É claro que esse é o primeiro passo, esse é o primeiro raciocínio que vocês vão ter, porém, não fiquem restritos apenas a isso, tá? Então, aqui, por exemplo, logística de entrada, né? Pensa aqui primeiro começando por baixo, né? Atividades primárias da empresa, da organização. Logística de entrada, né? Vão começar pensando, né? Quem a gente compra, quem a gente contrata, quem a gente remunera, quem paga algo para a gente, né? Começamos a pensar por isso, do ponto de vista, eu coloquei ali, né? De transação, de compra e venda, mas também os outros atores, depois da gente listar, escrever a listinha, quem está envolvido com a minha logística de entrada, nesse sentido de compra e venda, de relacionamento mais óbvio, mais direto, aí eu vou passar a pensar, né, os outros stakeholders que podem estar ligados a essa etapa, tá bom? Eu dei um exemplo para vocês, quando eu fui falar a primeira vez de stakeholders naquela primeira aula, né, de uma empresa que gera muito trânsito na sua operação, tá? Que tem muito... Não, vou usar outro exemplo aqui, né? Não, pode ser esse mesmo. Uma empresa que recebe muito insumo para poder funcionar, né? Então ela está sempre recebendo muito caminhão, muita entrega, muito entregador, um volume muito grande. Aí, o que é o nosso primeiro raciocínio? Mais óbvio, né? Quem que são os stakeholders aí envolvidos? Os fornecedores, as empresas transportadoras que trazem toda essa quantidade enorme de insumos para mim. Eu estou comprando deles, eu estou remunerando os produtos e serviços deles. Beleza, certíssimo. São stakeholders, sim, da minha logística de entrada, tá? Na minha operação. Mas também, aí aquela hora que eu peço para vocês abrirem a cabeça um pouco, eu estou gerando um trânsito de veículos muito grande para a minha empresa, tá? Então, aí é aquela ideia da gente pensar, olha, eu estou gerando muito trânsito de caminhão, eu estou ocupando ali a cidade onde eu estou colocado, eu estou gerando talvez acidentes, eu estou gerando desgaste ali no asfalto, né? Eu estou obrigando ali a prefeitura a ter que colocar sinal de trânsito no caminho para minha empresa, ou até às vezes até construir uma outra avenida, um outro caminho, né? Para que os caminhões venham para minha empresa sem passar pelo centro da cidade, ou se eles passam pelo centro da cidade, né? É ter consciência
de que isso tem um impacto na vida das pessoas, tem um impacto no funcionamento da cidade como um todo, podem gerar acidentes, né? Atropelamentos, acidentes de trânsito, isso aí, né? Não de uma forma direta, tá? Porque quem está trazendo são as transportadoras, são outras empresas, não sou eu. Mas elas só estão vindo porque elas estão vindo trazer para minha empresa. Vocês estão entendendo, gente? Quando eu peço para vocês abrirem a cabeça um pouquinho, então nós temos aqui como stakeholders não muito imediatos, não muito óbvios, a prefeitura da cidade, porque o problema do trânsito fica no colo dela. Nós temos a população ali do bairro, ali onde eu tô, porque né, vai ter atropelamento, vai ter acidente, vai ter desgaste do asfalto, vai atrapalhar a vida dessas pessoas diretamente, né? E eu coloco no papel mais esses stakeholders aí envolvidos com essa etapa da minha produção aqui de logística de entrada. Estão entendendo, gente? Ah, o professor está viajando na maionese. Sim, e é para isso que a gente tem que fazer esse raciocínio mesmo, tá? A gente tem que abrir a cabeça e pensar aqueles envolvidos que não são os mais óbvios, que não são os imediatos, tá? Porque eles vão reagir, tá? Eles vão reagir e eles vão, de alguma forma, eles têm um interesse ali na minha operação. Tá bom, pessoal? Esse raciocínio que eu estou falando para vocês, primeiro a gente pega os mais óbvios, então aqueles que estão nos vendendo produto e serviço, aqueles que eu estou remunerando, aqueles que realizam aquela tarefa comigo, mas também aqueles que não são tão óbvios, não são tão imediatos e que né, podem também sofrer o impacto, tá bom, gente? Não tem uma fórmula pronta para essa etapa, não, tá? Não tem né? Como eu falei, essa disciplina não é matemática, né? Não tem uma continha que você joga ali e chega no 29,3 e fechou, acabou, não. Tem que botar a cabeça para funcionar, tá? E como eu falei para vocês no início do semestre, eu vou cobrar de vocês, aí também fazendo um recado importante, né? Eu vou cobrar de vocês em avaliação, nas minhas correções, que vocês estejam botando a cabeça para pensar, tá bom? Se vocês estão fazendo esse raciocínio, né, seguindo a sequência que eu estou dizendo, né, vocês estão tentando colocar essa ferramenta teórica em prática, é isso que o professor quer. Eu vou ficar muito feliz com vocês se vocês fizerem isso, tá? Agora, fixem então na prática, praticar o raciocínio, tá bom? Fixem nessa prática. É isso que eu vou cobrar nos exercícios e avaliações, tá, gente? Não tem segredo, ok? Ah, pode ter esquecido de colocar, por exemplo, como stakeholder a associação dos moradores do bairro. Esqueceu de colocar, tá? Não é um pecado muito grave. Mas se eu vejo, por exemplo, que você colocou a prefeitura e disse ali para mim que a prefeitura que tem que gerenciar o trânsito e a minha empresa gera muito trânsito na cidade, eu vi que você está fazendo o raciocínio correto, ou está tentando fazer esse raciocínio. Para mim, gente, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Vocês estão desenvolvendo uma forma de pensar que vocês vão levar para a vida de vocês. E vida profissional de vocês e para a trajetória de vocês. É para isso que eu estou aqui, é para isso que a universidade existe, tá? Fazer com que vocês criem outras formas de raciocínio que sejam orientadas, que sejam direcionadas, que façam sentido, tá? Mas que vão além só do basicão do dia a dia, tá bom? Então, fiz esse parênteses aqui para mostrar que vocês têm que abrir a cabeça, vocês têm que aplicar essa forma de pensar, né? E fazer isso aí de peito aberto, de coração aberto. É isso que o professor está querendo de vocês, tá certo? Aí eu não vou falar item por item, tá, gente? Porque aí fica muita viagem, né? Que eu estou pensando muito em, sei lá, empresas genéricas, setores genéricos, né? E essa coisa de falar mais genericamente eu já fiz, né? Naquela grande introdução ao semestre, né? Mas eu vou dar mais um exemplo aqui ou outro, mas queria só marcar com vocês essa sugestão aí de roteiro, né?
Se for pensar, por exemplo, a operação da empresa, né, o que ela produz, o que ela faz, eu estou pensando numa indústria porque é mais fácil, né? O que ela faz, né? Como que ela pega aqueles insumos e transforma no produto final, né? Aí a gente vai estar olhando muito para dentro da empresa, para um setor ali operacional, para o setor de chão de fábrica, né, que coloca a mão na massa, né, ou de mais de um setor ali que estão relacionados com isso. Isso é o óbvio, tá? Isso é o óbvio, é o que eu estou falando. Vamos começar pelos óbvios, né? Quem é que pega o insumo, abre a embalagem, joga ali dentro da máquina, opera a máquina, manda começar, manda parar. O que é o mais óbvio, né? Eu estou imaginando quais são os setores da empresa, então quais são os stakeholders mais imediatos que estão relacionados com a operação. Ampliando a cabeça mais um pouco, abrindo a cabeça mais um pouco, como eu falo, eu vou pensar o seguinte: olha, a minha operação, vamos supor, eu estou fabricando cimento, que vai gerar muito pó, né? Eu estou fabricando, sei lá, algum produto químico ou alguma coisa que precisa de algum produto químico. Isso aí pode impactar os meus funcionários, pode gerar um desgaste, né? Não estou nem falando de acidente de trabalho, não. Tem produtos que vão, com o tempo, prejudicando a pessoa, né? Ou, sei lá, temperatura muito alta, ou som muito alto, né? Isso gera um impacto na saúde do trabalhador. Se for o caso positivo, aí eu já vou pensar em sindicatos, tá? Que vão estar acompanhando essa questão. São stakeholders que estão muito ligados aí ao meu processo produtivo. Eles não estão dentro da empresa operando, mas o que eu faço ali dentro para produzir o meu produto é do interesse dos sindicatos que estão lá fora de olho no que está acontecendo, né? Se, aí mais uma vez, né, se é uma produção que gera poluição, aí eu tenho todas as questões aí, os órgãos de fiscalização de meio ambiente, estaduais, federais, se gera muito barulho, né? Aí vai ter os órgãos municipais, né? De controle ali de vizinhança, é, que vão estar atentos ao que acontece dentro da minha empresa. Aí, gente, aí é uma quantidade enorme de stakeholders que estão interessados no meu processo produtivo. O que eu estou fazendo ali dentro e como eu estou fazendo isso ali dentro. Ok, gente? Se está soltando poluição, se está tendo, por exemplo, um turno noturno de trabalho, aí a minha empresa, se ela começa a operar à noite, fazer barulho, soltar fumaça à noite, ser evidente que vai incomodar as pessoas que moram ali perto, né? Aí você pode colocar associação de bairro, se tiver escola ali perto, se tiver hospital ali perto, que você não pode fazer barulho de noite. Tá vendo como é que eu comecei pensando numa máquina que está ali produzindo alguma coisa, né, dentro da empresa, uma coisa muito, muito interna, e das pessoas que operam essa máquina, e a própria operação dessa máquina gera poluição, aí envolve uma série de outros personagens. Gera barulho, gera pó, gera poeira, produto químico, aí tem vários outros envolvidos. Aí, gente, sindicato, Ministério Público do Trabalho, fiscalização do Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho está ali o dia inteiro olhando a operação para acionar na justiça imediatamente se encontra alguma coisa irregular, né? Eles vão lá, eles fiscalizam, né? O Ministério Público que não é parte do Judiciário, mas está intimamente ligado com o Judiciário, né? O Ministério do Trabalho, que é poder executivo, mas vai fiscalizar também. E aí abre uma série de outros personagens que têm o interesse na operação daquela máquina ali, o coração da minha indústria. Tem um monte de gente do lado de fora que está vigiando, acompanhando aquilo ali, tá bom? Então, gente, eu estou colocando para vocês essa linha de raciocínio. Pensa no mais óbvio primeiro, tá?
quais são os operários, quais são os setores da empresa que estão botando a mão na massa, ligando e desligando a máquina e tudo, e quais são aqueles que indiretamente estão de olho na operação mesmo da empresa, tá? A operação núcleo ali, tá? Na operação da máquina mesmo, tá? Aí eu dei um exemplo de uma indústria, né, que esteja localizada dentro de uma cidade ou próximo de uma cidade e fui desdobrando para vocês nesses exemplos, tá? Gente, como eu falei, eu não vou falar item por item aqui dessa cadeia de valor, né? Logística de saída, marketing, vendas, serviços, aí podia, né, falar o resto do semestre, mas eu acho que vocês já entenderam a lógica. Façam sempre isso, puxem para a realidade que vocês estão atuando profissionalmente ou um lugar onde vocês já trabalharam, que vocês tenham conhecimento, né, de como funciona, ou, sei lá, uma empresa que está aí perto da sua casa, ou que se relaciona com a empresa onde você trabalha, alguma operação que vocês já observaram ou estão observando, para poder trazer exemplos que vocês consigam começar a fazer esse raciocínio. Gente, até uma padaria de bairro pode ser trabalhada aqui nesse sentido, viu, gente? Padaria, né, começa a funcionar às 3 da manhã, o padeiro já chega para começar a bater a massa, pode ligar equipamento ali, forno, pode dar cheiro, geralmente é cheiro bom, né? Mas pode dar cheiro ali às 3, 4 horas da manhã. Então, assim, gente, abram a cabeça porque isso aqui serve para uma padaria de bairro e serve para uma super indústria gigante aí. Serve para todo mundo. Eu estou batendo essa tecla aí o semestre inteiro. Mas vocês vão fazer essa passagem aí geral pela cadeia de valor da empresa. Eu peguei o modelo aqui basicão de cadeia de valor. E vocês vão item por item aqui, pensando nos stakeholders mais óbvios e depois naqueles que são indiretos ou que são menos óbvios, tá? Essa é a forma que nós vamos pensar, tá bom, gente? Aqui, para cada uma dessas etapas, portanto, deve-se considerar os seus integrantes e participantes, desde os setores da organização até os agentes externos, os mais diversos. Ou seja, é aquilo que eu falei, dos mais óbvios, né, até os menos imediatos. Gente, quando eu estou falando aqui, ó, ser exaustivo, é você pensar até o limite, viu? Até você não conseguir mais ter ideia de quem é que vocês vão envolver nessa conta, viu? Tanto aqueles que apresentam relação imediata, quanto aqueles que sofrem impacto, isso aí eu já falei bastante, né? E vocês vão fechar essa primeira etapa aqui, gente, com uma lista de personagens, tá? É isso que eu quero de vocês. Nome, característica, área de atuação, informações gerais. Não precisa entrar muito no dado, não. Tá? Não precisa levantar todas as informações, só um basicão ali. Tá? Só a mesma informação. Mas eu quero que vocês fechem Quero que vocês fechem aí numa lista de empresas ou de pessoas ou de instituições, tá? Que podem estar relacionadas com a operação da organização que vocês estão avaliando, que vocês trabalham, que vocês estão prestando consultoria, ou que vocês estão pensando aqui para efeitos do nosso exercício. Tá certo, pessoal? Fechou com essa listinha aí de personagens, nós vamos partir para analisar essas figuras, tá? Também, como medida de segurança, gente, eu vou fechar a gravação aqui com a parte 2, tá? Fechando esse primeiro item. Fecho aqui com parte 2, nós estamos com 34 minutos, tá? Para não correr o risco de perder também esse conteúdo. Daqui a pouco eu vou continuar aqui, partir para classificar esses stakeholders. Quem são esses personagens que vocês identificaram, tá bom? Vamos lá, vamos parar a gravação aqui.